Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui para trazer mais um vídeo da série de estudo do livro Uma Vida com Propósitos de Rick Warren. Dia 8. Planejado para agradar a Deus. Tu criastes todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nesse capítulo, a partir desse capítulo, o autor vai começar a trazer, os propósitos pelo qual nós somos criados. Então, a partir desse capítulo 8, começa o propósito número 1, que é: você foi planejado para agradar a Deus. Olha que interessante o que o autor fala. No instante que você chegou a este mundo, Deus lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir a seu nascimento. Você consegue imaginar isso? Ele quis que você existisse e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para quê? Para satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Ou seja, Deus tem prazer em você, assim como ele olhou para Jesus e disse: "Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo". Não por conta do que Jesus fazia, até porque nesse instante ele não tinha ainda começado a realizar as boas obras que o Senhor havia colocado nas mãos dele para fazer, mas simplesmente porque ele era filho. Então Deus, ele tem prazer em você da mesma maneira, porque você é seu filho amado, sua filha amada. Ele diz que dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da nossa vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Se você é assim importante para Deus e se ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo, não apenas aqui, mas por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que você já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este seria o seu prazer e a sua vontade. Que coisa mais linda! Então, ele nos faz compreender o quê? Que Deus deseja que nós apreciemos a vida e não simplesmente que a gente a suporte. Ele não quer que a gente apenas sobreviva, mas ele quer que a gente viva uma vida plena e abundante, onde a gente tem prazer nele, assim como ele tem prazer em nós, onde nós desfrutamos das pequenas coisas com ele ao longo da jornada, assim como ele se alegra em desfrutar dessa jornada com seus filhos amados, em segurar na nossa mão e trilhar a jornada juntos. Então ele diz, nesse capítulo, que dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Então, quando nós falamos sobre a adoração, nós estamos falando sobre dar prazer a Deus, né? Ele diz que qualquer atitude nossa que agrade a Deus é por si só um ato de adoração. Então, a adoração, ela basicamente é quando eu busco viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, de forma que agrade ao meu Criador, de forma que agrade ao meu Pai a forma como eu estou conduzindo essa vida que Ele colocou nas minhas mãos para desfrutar, para viver, para cumprir minha missão aqui na Terra. E ele fala que esse tipo de adoração, levando para esse sentido, né, então adorar é um estilo de vida. Ele nos faz entender que a adoração, ela é muito mais do que uma música, porque quando a gente fala de adoração, a gente pensa numa canção, a gente pensa num louvor, numa música de adoração, né, um momento de adoração do culto. Mas o autor nos faz olhar para muito além. Até porque o momento de adoração a gente não passa o tempo todo cantando, então ele nos faz entender que a adoração que o Senhor busca de nós é uma adoração nas pequenas coisas, nas coisas ordinárias, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele diz assim, no capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. Vocês vão entender. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias, ou seja, coisas da boca para fora, né? E rituais humanos sem que o significado fosse levado em consideração. Então, para o povo, eles estavam adorando a Deus, eles estavam vivendo uma vida de adoração a Deus, mas na verdade eles estavam falando da boca para fora. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca
e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então às vezes é muito ritualismo, muita religiosidade. E o Senhor espera que a nossa vida de adoração seja algo de dentro para fora. Sabe aquela adoração genuína, onde verdadeiramente a forma que eu vivo, que eu conduzo a minha vida, que eu oro, que eu falo com o Senhor, tudo que eu faço é de coração mesmo para adorar Ele, é para render glórias a Ele. Então ele diz que a adoração não é parte da nossa vida, né? Aquela coisa que a gente canta lá em algum momento do nosso dia, algumas vezes da nossa semana. Ou aquele louvor que a gente canta quando está em casa. Não, a adoração é a nossa vida. É o nosso estilo de vida, deve ser o nosso estilo de vida. Ele diz que a adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito, estejam sempre na sua presença, oração constante. E seja louvado o nome do Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Você passa, desde que o sol nasce até o pôr do sol, você passa lá na igreja adorando Ele com as mãos estendidas? Não, porque a adoração a Deus é muito mais que isso, e é isso que o autor está tentando nos explicar. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade assim que abrir os olhos pela manhã. Então ele nos faz compreender isso, né? Ele diz que tem que ser a primeira coisa que a gente faz ao abrir os nossos olhos pela manhã e a última coisa antes de fechar os nossos olhos à noite para dormir. É desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, uma vida de adoração a Deus nas mínimas coisas. Davi disse, eu darei graças ao Senhor o tempo todo, a minha boca sempre o louvará. Você acha que Davi estava dizendo, eu vou cantar o Senhor o dia inteiro? Não, porque a gente tem uma vida, a gente vive, a gente limpa a casa, a gente trabalha, a gente sai para resolver questões, a gente vai no médico, a gente resolve problemas, a gente paga conta, a gente vive uma vida ordinária, simples, comum ao longo da semana. Então, não tem como eu viver cantando a Deus o tempo todo, e isso que o autor está tentando nos ensinar, trazer para nós esse ensinamento, que a nossa vida comum, do dia a dia, com seus afazeres mais comuns da vida, sejam de adoração a Deus. Imagine Jesus, né? Ele começou o seu ministério com 30 anos, né? Então, imagine se do dia que ele nasceu até os seus 30 anos de idade, vocês acham que ele não vivia uma vida de adoração a Deus? É claro que ele vivia, porque a vida simples e comum dele, a vida ordinária dele glorificava a Deus, porque a forma com que a gente vive, a forma com que a gente faz as coisas, torna isso uma adoração a Deus. Então, olha que lindo o que o autor diz. Cada atividade simples do seu dia, pode ser transformada em um ato de adoração quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. Exatamente isso. Quando você lava a sua louça de modo a ter essa consciência de adoração a Deus, você está oferecendo, adorando a Deus, você está oferecendo uma adoração a Ele, sabe? Porque você está dando o seu melhor, porque o seu coração entende que é como se fosse realmente lavando elas para Jesus, entende? E ele diz assim, ó, a Bíblia diz, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo, quer vocês comam, quer vocês bebam, qualquer coisa que você fizer, qualquer atividade comum, ordinária na sua vida, faça tudo para a glória de Deus. Arrume a sua cama para a glória de Deus, faça o almoço para a glória de Deus, vá trabalhar e dê o seu melhor no seu trabalho quando ninguém estiver vendo, para a glória de Deus. Faça tudo para agradar a Deus. E isso é uma forma de adoração a Deus. Ele diz que Lutero disse uma frase, um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Eu sei que para algumas pessoas, principalmente se você ainda tiver nesse contexto de muita religiosidade, de não entender ainda o Deus Pai, de intimidade, de relacionamento, após o véu ter sido rasgado, você vai ter dificuldade em entender isso. Como assim? Ordenhar a vaca, lavar uma louça, coisas comuns, como que é para a glória de Deus? É para a glória de Deus. Se o seu coração faz nesse sentido, se o seu coração dá o seu melhor, quando você faz as coisas com excelência, quando você faz com essa consciência, eu vou fazer como uma forma de adoração a Deus, você faz com alegria, você dá o seu melhor, tudo isso acaba sendo para a glória de Deus. Eu não vou servir os meus filhos, fazer o almoço, servir uma mesa posta, não vou arrumar minha casa, limpar simplesmente para mim mesma, ou de qualquer forma para os meus, mas eu entendo que tudo que eu faço para o outro, tudo que eu faço na minha casa é para a glória de Deus. Então, quando eu faço para o outro, eu estou fazendo para Deus. Ele diz, como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus. Então, quando você prepara um alimento para os seus,
né, para os seus filhos, para o seu marido, para sua família, e você faz como se você estivesse fazendo para Jesus, porque na realidade tudo que nós fazemos para o outro é para Deus, então você faz com excelência, você faz com amor. Se você fosse servir um alimento para Jesus, você ia fazer de qualquer forma? Você ia fazer com raiva, emburrada? Não, você ia fazer com alegria. Você ia fazer com todo o seu amor, com todo o seu coração. Você ia servir uma mesa linda, com o que você tem, claro, nem que fosse a mesa mais simples, mas preparada com carinho, com amor, sabe? Com excelência dentro do que você tem, com alegria, sabe? Então é sobre isso, ele diz. E você ia fazendo tudo, você estaria fazendo tudo como se fosse para Jesus e mantendo uma conversa contínua com ele durante a atividade. Ou seja, em constante oração. Então você está lavando a louça falando, Senhor Jesus, eu tô tão chateada hoje por causa disso e disso, aquilo. Eu não gostei da forma que meu marido falou comigo. Nossa, eu não gostei da forma que aquela pessoa falou comigo. Ela foi tão ríspida. Nossa, eu fiquei chateada, sabe? Aquela conversa. É você incluir Jesus. É você entender que ele está ali, tomar consciência da presença dele e transformar uma atividade comum e diária em uma adoração a Deus, tá? E ele diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então, quando eu faço as coisas para as pessoas, entendendo que é como se eu estivesse fazendo para o Senhor, tudo muda, tá? Este é o segredo de um estilo de vida em adoração, fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. Para finalizar, tá? A Bíblia diz, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, que é o quê? Dormir, comer, trabalhar, passear, coisas comuns, a Deus como se fosse uma oferta. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Uau, que capítulo mais extraordinário! Eu acho que esse é um dos capítulos que a gente precisa levar para a vida, de verdade. Precisa levar para a vida. Que capítulo extraordinário, extraordinário. Eu espero de verdade que esse capítulo tenha aberto a sua mente, né, e tenha causado em você algo tão poderoso como causou em mim, ou até mais, porque é realmente um capítulo transformador e nos alinha de uma forma super especial com o coração de Deus. Eu espero que tenha te abençoado, te edificado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e permaneça aqui junto comigo, trilhando essa jornada de descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida, para que você foi criado. E vamos até o final, durante todo o ano de 2024. Um grande abraço e até o próximo vídeo.